Vamos ver aqui, né, nessa sessão, a parte mais avançada do Google Planilhas, onde nós estamos aqui com o Marcelo Caetano, em São Paulo. Está em São Paulo, né, Marcelo? São Paulo, Guarulhos. Em Guarulhos, e a equipe da QI Network em Florianópolis, que também está conosco. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Dessa vez, acredito que não tenhamos mais o problema que tivemos na sessão passada, aí, onde o Marcelo teve alguma dificuldade para fazer o compartilhamento aí das informações conosco, mas o que importa é que, né, estamos aí prontos para fazer esse treinamento, dessa sessão de treinamento, a melhor possível para todo mundo. Aproveitem e, ao final, né, da sessão, já solicitado aí pelo Marcelo, preencham a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente, para melhorarmos aí as próximas sessões de treinamento, né, quando as tivermos. Deixa seu nome aí também no bate-papo, né, para que todo mundo possa receber aí os links, né, do treinamento também, tá bom? Eu, infelizmente, não vou conseguir participar do treinamento inteiro, mas vou estar por aqui em alguns períodos da sessão, tá bom? Sucesso para a gente, Marcelo, é com você, um abraço. Um abraço, tudo de bom, Sidney. Pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Caetano. Está aqui meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram, para que vocês possam aí ter contato e tirar dúvidas futuras, caso vocês as tenham. Sou tecnólogo em processamento de dados, sou formado também em administrador de empresa, tenho alguns cursos aí na área de Excel, de planilhas, de Power BI, Tableau. Então, tenho experiência de 25 anos na área de informática. Desde 1900, minha avó era criança, mais ou menos, eu já estava aí trabalhando com essa área de informática, tá ok? Espero que todos estejam me ouvindo bem e a gente já vai dar início aqui ao processo do curso de vocês, que é o curso de G-Planilhas, tá ok? Eu só quero, desculpem até colocar aqui, quem tiver dúvidas ou participar, o Marcelo vai, se alguém tiver alguma dúvida aí na transição de um assunto para o outro, desative o seu vídeo, o seu áudio, né, ative, né, o áudio, estão todos com os áudios desligados, quem tiver aí o microfone e tal, para fazer para tirar as dúvidas, tá? Porque se o Marcelo fica perguntar também toda hora se está todo mundo entendendo, para todo mundo falar que sim, a gente perde um tempo precioso, ou também, se não tiver o áudio, deixa aí a sua mensagem aí no bate-papo, que o pessoal vai estar controlando, ok? Até mais. Até mais, Sidney. Então vamos dar início, pessoal. Dando sequência aqui, então vamos partir aqui para a planilha C com E e C com O. Eu vou aumentar o zoom um pouquinho aqui da minha tela, só para que vocês também possam visualizar melhor. Treinamento passado, nós conseguimos trabalhar com o C básico e o C composto, com o C alinhado, que nós temos um teste lógico, uma opção verdadeira ao teste lógico, uma opção falsa a esse teste lógico. Também trabalhamos a parte do C composto ou C alinhado, que aí nós temos 2 testes, 3 testes lógicos, 10 testes lógicos, para que nós possamos fazer aí nossos testes verdadeiros ou os nossos testes lógicos, tá ok? Dando sequência a essa modalidade de C, nós temos o C com E e o C com O, tá? O C com E é o cara mais rigoroso dentro dos testes lógicos que nós temos, e o C com O é o cara mais maleável aos testes lógicos que nós temos. Abre-se o C, E, e esse E nós colocamos todos os testes lógicos que nós desejamos, todos os testes lógicos que nós vamos praticar. Se todos esses testes estiverem verdadeiros, vem a opção verdadeira a esse teste lógico, e se um desse teste lógico for falso, ele vai te acusar a opção falsa. Então ele é bem rigoroso, bem forte aqui nos testes para que você tenha uma opção verdadeira a isso. O C com O é o cara mais maleável. É este teste, ou este teste, ou este teste. Se um dos testes forem verdadeiros, ele vai te acusar o verdadeiro. Se todos os testes forem falso, ele vai te acusar o falso. A possibilidade de testes que nós podemos fazer dentro de um C com O ou um C com E
gera em torno aí de 50 testes lógicos, mais ou menos falando, que você possa realizar, tá? Vou colocar a nossa planilha para a gente fazer alguns exemplos. Então, eu vou trazer as duas situações aqui para vocês. Utilizando o OU e utilizando o E, tá? O RH me passou uma proposta de pré-requisito de contratação e me colocou duas imposições aí. Para eu contratar o funcionário, ele tem que ter o curso superior ou o inglês fluente, tá? Ele tem que ter o curso superior ou o inglês fluente. Eu vou contratar se esse teste, um desses testes forem verdadeiros, ou eu vou dispensar se os dois testes forem falsos. Então vamos lá fazer o nosso teste aqui. Igual C, abre parênteses. Ele já me traz aqui, ó, a expressão do teste básico, tá? A expressão lógica, o teste lógico, valor verdadeiro e valor falso. O primeiro teste é, se o ensino igual a superior, sempre colocando textos aí nos testes lógicos. Opa, esqueci de colocar o que é o ou aqui, senão não vai, né? O ou, abre parênteses, se o ensino igual a superior, ponto e vírgula, coloco já o próximo teste, não precisa fechar parênteses, não precisa iniciar um outro teste, eu já faço o próximo teste. Se o inglês igual a fluente. Sempre entre aspas, quando nós estamos fazendo a comparação de texto. Acabou os meus testes lógicos, acabou as minhas expressões lógicas, fecho parênteses, ponto e vírgula, abre aspas. Esse cara eu vou contratar. Caso contrário, esse cara eu vou dispensar. Fechei parênteses, fechei o C, e a expressão lógica está aí. Se ou este cara for superior ou este cara for fluente, eu vou contratar o funcionário. Se os dois testes forem falsos, eu vou dispensar o funcionário. Como nós estamos trabalhando com o ou, ele é o mais maleável, ou seja, se uma dessas duas células que eu estou fazendo comparação tiverem a situação que eu estou solicitando, ele vai aceitar. Bati o Enter. Prontinho, ó, contratar. Neste nosso caso, as duas posições foram corretas. Está superior e está fluente. Então, eu vou contratar. Vou arrastar aqui para baixo. Dispensar. Os dois testes foram falsos. Ensino fundamental e inglês intermediário. E os demais ele está contratando. Ó. Contrato, contrato e contrato. Mesmo que eu não tenha as duas situações verdadeiras, como eu estou utilizando o ou, pode ser uma delas. Olha aqui, ó. Nosso amigo Pedro Sérgio, ele tem ensino médio, mas o inglês fluente. Como é uma situação para o ou, ele aceitou o fluente, ó, contratou. O nosso amigo Tadeu Rosa tem o ensino superior e o inglês avançado. Bateu no superior, então ele contratou. Tá ok? Então, esse é o C com ou. Ou é um teste, ou é o outro teste. Seguindo aqui a situação, vamos trabalhar agora com o C com E. C com E tem as mesmas situações. Vou contratar se ele tem o ensino superior, só que agora é ensino superior e o inglês fluente. Eu vou contratar ou dispensar. Segue a mesma regra, sinalzinho de igual, para início das funções. C, abre parênteses, E, abre parênteses. As expressões lógicas vão ser se o ensino igual a superior, ponto e vírgula, ou inglês igual a fluente. Fechei parênteses, porque aqui eu estou fechando o E. Então ele vai perguntar, é superior, é fluente? Ponto e vírgula, contratar. Caso contrário, dispensar. Prontinho. CE. Se o ensino superior e o inglês fluente. Olha só, eu gosto de colocar uma do lado da outra, porque nós vemos as duas situações. A parte maleável da função e a parte criteriosa da função.
Olha lá, ó, vou arrastar aqui para baixo. E olha só a diferença de um C com OU para um C com E. O único cara que tem as situações que eu desejo é a Ana Carla aqui, ó, superior e fluente. Os demais, apesar de ter um fluente, de ter um superior, de ter um fluente, ele acaba dispensando, por conta que ele está fazendo as duas situações, tanto o ensino como o inglês. Tudo bem? Vou seguir aqui. Se alguém tiver dúvida, abra o microfone e dá um grito que eu volto a explicar ou tiro as dúvidas caso vocês tenham, ok? Então, isso foi o nosso C com E e o nosso C com OU, ok? Duas funções que realizam testes lógicos dentro das nossas planilhas. Formatação condicional. Vou reduzir o zoom um pouquinho. Formatação condicional. Essa fala, ah, Marcelo, eu sei fazer formatação condicional. Legal. Esse aqui é o nosso método... Alguém chamou? Não. Esse aqui é o nosso método mais convencional, tá? De pintar células. Oi, então ele... Oi? Sim. Sobre o link que você enviou para a gente, ele está ainda com solicitação de acesso. Eu vou depois... Você pode pedir o acesso, porque depois eu vou estar destravando todos eles, tá legal? Ah, tá bom, obrigada. De nada. Então, esse é o nosso formatação condicional mais simples, né? Nós temos aí uma situação de pintar células, tá? Eu tive uma solicitação que eu tenho que pintar tudo que estiver aprovado, eu tenho que pintar em azul. Tudo que estiver reprovado, eu tenho que pintar de vermelho. E tudo que estiver de recuperação, eu tenho que pintar de verde, tá ok? Não pode ser aqueles caras espertalhão, né? Ah, eu tenho que pintar de azul. Clica na célula aqui, vai lá no baldezinho e pinta de azul. Isso vai ser uma formatação ligada à sua célula. Não tem uma formatação condicional aqui que você possa estar mudando, tá legal? Se eu vim aqui, ó, e reprovar esse cara, eu vou colocar umas notas aqui fictícias, só para reprovar esse cara aqui, você vai ver que ele vai ficar reprovado e vai ficar em azul ainda. Então eu tenho que tratar isso para que ele fique com a formatação exata para cada mudança que eu tenha na minha planilha, tá? Vou aprovar a minha matemática aqui novamente, para a gente ver a parte da formatação. Então, deixa eu só tirar a formatação aqui novamente. Prontinho. Para formatação condicional, selecionamos as células desejadas, ou a célula desejada, no meu caso aqui é um intervalo grande, tá? Então, selecionei a célula desejada, menu formatar, formatação condicional. Menu formatar, formatação condicional. Clicamos aqui, ele vai abrir uma telinha aqui do lado para a gente, prontinho, telinha aberta, regras de formatação condicional. Aqui ele já tem a opção que nós selecionamos, da célula G4 à célula G9. Logo em seguida, ele pede qual é a regra de formatação que nós vamos aplicar. Então, a gente tem várias situações que podemos colocar. Células vazias, células não vazias, o texto contém. Podemos trabalhar com datas, data Z, data anterior, data posterior. E algumas solicitações que podemos fazer com condições. Se o valor é maior que, se o valor é maior igual, menor igual, diferente e assim por diante, tá? Então, no nosso caso aqui, poderia ser a célula, desculpa, a célula é igual a, ou simplesmente nós vamos definir aqui, ó, o texto contém. O texto contém, qual que é o valor que nós desejamos, eu vou colocar aqui aprovado. Olha, ele já destacou na minha planilha as duas situações aprovadas que eu tenho. E aqui eu vou definir que eu quero esse cara fique em negrito, bold, fique italic e fique na cor azul. Eu posso tanto definir a cor do texto, como eu posso definir o preenchimento da célula. Eu vou colocar esta cor do texto. Prontinho, os dois aprovados já automaticamente já estão formatados.
E eu vou fazer mais uma graça aqui de preenchimento. Vou colocar um azul clarinho para ficar uma célula aí um pouco pintadinha. Vou clicar concluído. Essa área você pode fechar, não tem problema nenhum, tá? Eu vou deixar aí que nós vamos fazer a outra. Cliquei fora, tá aqui as duas células já com as situações aprovadas. Como nós delimitamos essa área aqui, se eu colocar mais um aprovado aqui, se eu aumentar as notas aqui da galera, ele já vem para um aprovado, ó, e já automaticamente faz a formatação condicional, porque nesta área nós temos aí essa situação. Vou voltar a reprovar o cara aqui da história. Prontinho, ó, saiu a formatação condicional. Tá ok? Vou delimitar a área novamente e vou fazer as duas que faltam aí pra gente. Adicionar outra regra, ou, se essa área estiver fechada, menu formatar, formatação condicional. Volta na mesma área, tá legal? Adicionar outra regra, de G4 a G9. O texto contém, vamos colocar aqui o cara que está reprovado. Reprovado. Já identificou os meus dois reprovados que eu tenho. Vou deixar também negrito e itálico. Vou deixar na cor vermelha. Tá? Fugiu meu vermelho aqui. Minha cor vermelha. E também vou deixar aqui um preenchimento vermelho claro. É que eu fiz a primeira, eu vou fazer na segunda. Prontinho, pessoal. Tudo que é reprovado fica em vermelho. Tudo que é aprovado fica em azul. E vou fazer a última regra. Adicionar outra regra na mesma área que nós temos aqui na nossa lateral direita. Adicionar outra regra. O mesmo intervalo para o texto que contém agora. Vamos colocar aqui, ó, recuperação. Ou a palavra que vocês tiverem, né? Recuperação vai ficar na cor verde. Na cor verde. Com preenchimento verde claro. Prontinho. Concluído. Todas as regras, as 3 regras ficam aqui na sua lateral direita. As 3 regras criadas aí. Tudo que é aprovado, tudo que é reprovado e tudo que é de recuperação. Tá ok? Para apagar a regra, só posicionar o mouse aqui na regra do seu lado direito. Tem uma lixeirinha aqui, ó. Remover regra. Nas 3 opções eu tenho isso daí. Tudo bem? Ah, Marcelo, essa eu já fazia, essa eu já conhecia. Então vamos ver uma diferente aí, talvez, que a gente não tenha trabalhado ainda, tá ok? Vou vir aqui na minha formatação condicional 2. E aqui a brincadeira é, conforme eu digitar um texto ali na minha planilha de critério que eu criei aqui em cima, ó, criei uma planilha de critério aqui, com as mesmas informações, nome, local e treinamento. Eu quero, conforme eu digitar uma informação nessas células, na célula A2, ou B2, ou C2, automaticamente a minha parte de baixo aqui, a minha planilha, seja formatada. Então, vamos lá. Delimitar a área, ok? Delimito a área que vai ser selecionada aqui. Selecionei a minha área de planilha. Menu formatar. Formatação condicional. Abre aquela nossa regrinha, tá legal? Não aparecem as regras anteriores. Essa é uma planilha nova, então a gente vai delimitar aqui as novas áreas. Então, vamos lá. Área delimitada, de A5 a C23, toda a minha parte de planilha, aqui do Heitor até aqui o último, que é o GDocs. E vou vir aqui, ó. O texto é igual a. E aqui, ó, eu vou colocar esta célula. Eu vou colocar aqui, igual, cifrão B, cifrão 2. Tudo que eu digitar nessa célula, eu vou deixar só o preenchimento, tá, pessoal? Para ser um pouco mais rápido também. Tudo que for digitado nessa célula vai ficar na cor vermelha. Prontinho. Personalizado, vou clicar concluído e vou digitar aqui, ó. Verifica se na minha lista tem Minas Gerais. MG. Bateu Enter. Automaticamente, como um passe de mágica aí, tudo que for MG fica formatado
condicionalmente a esta regra que nós colocamos aqui na célula B2. Vê se na minha lista existe São Paulo. Vamos lá. São Paulo. Bateu Enter. Tem que mudar a formatação para tudo que é São Paulo. Tá ok? Vou fazer só mais uma aqui. Vou selecionar novamente toda a minha área de planilha. Como já está aqui do meu lado direito, ó, eu já vou adicionar outra regra. De A5 a C23. O nosso regra de formatação é igual a. E vou colocar aqui, ó. Célula. Cifrão. Desculpa, igual. Cifrão C. Cifrão 2. A nossa regra de formatação, como eu vou fazer um pouco mais rápido, como eu disse anteriormente, eu vou colocar tudo que for desse aí, eu vou deixar em azul. Prontinho. Treinamento. Vou concluir aqui. Deixa eu ver se eu fiz as regras certas, né? Porque eu dei um pouquinho ali e não vi se as regras estavam criadas. Vamos lá. G. Planilhas. Prontinho. Tudo que for G planilhas, ele já aponta para mim aí com a formatação condicional. Tá ok? Lembrando sempre, selecionem primeiro a área delimitada aqui. Tá? Selecionei a área delimitada. Menu formatar. Formatação condicional. Tá lá as duas regras criadas. Vamos fazer rapidinho a terceira aqui, só para deixar a planilha toda pronta. O texto é igual a. É igual a. Vou colocar lá. Igual. Cifrão A. Cifrão 2. Para ele não fugir, a gente tem a célula fixada, né? No treinamento passado nós vimos aí a fixação de células, então a gente deixa a célula fixada para não ter problema. Tudo que for esse cara vai ficar verde palmeirense aqui. Verde palmeirense. Prontinho. Concluído. 3 regras criadas. Vamos digitar aqui um nome um pouco diferente. Marcelo. Nome bem bonito aqui. Prontinho, ó. Tudo que é Marcelo fica automaticamente formatado. Tudo que for o estado, o local, fica automaticamente formatado. E tudo que for treinamento fica formatado. Vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui Viviane. Vai fazer treinamento em Minas Gerais. Do GDocs. Prontinho. Viviane, Minas Gerais, os treinamentos em GDocs. Tudo bem? Então, essa é a parte de nossa formatação condicional. Tá ok? Podem falar. Quem abriu o microfone? Não? Então, vamos seguir, tá ok? Então, formatação condicional pintando as nossas células, tá? Ou fazendo aí uma programaçãozinha aí para você, no ato que você digitar a regra desejada, você tem as suas células formatadas, tá ok? Vou dar um pulo aqui para o nosso filtro 1. Também é um recurso muito utilizado, é um recurso bastante utilizado, que é a inserção de filtros dentro das nossas planilhas, tá ok? Vamos ver alguns exemplos aí. Todo mundo considera filtro como? Clico na planilha desejada, guia dados, criar um filtro, tá? Menu dados, criar filtro, tá legal? Sempre nós vamos ter nossos menus de trabalhos aqui em cima, menu dados, criar um filtro. Prontinho. Ele já determinou aqui, ó, que cada coluna da minha planilha está com um filtro delimitado aqui, tá ok? Clico em modelo, nessa setinha, ele me traz aqui, ó, todos os itens que estão ticados, ou seja, todos os itens que são exibidos, tá? Se eu vim aqui também no país de origem, todas as células aqui, ó,
ticada significa que ele está exibindo tudo. Opa, Marcelo, eu só preciso exibir França. Então eu vou vir aqui, ó, limpar tudo e vou clicar na França. E em seguida eu clico aqui no OK. Prontinho. Filtrei a planilha. Como que eu sei que ela está filtrada? Você indica aqui, ó, sua célula, a sua coluna que você mandou filtrar, ela passa com um desenho de filtro, tá? Tem umas setinhas aqui para baixo, uns tracinhos aqui para baixo, e agora a célula que está filtrada fica com o desenho do filtro. Para tirar esse filtro, duas opções. Ou você desativa, dados, desativar filtro, que ele vai automaticamente voltar toda a sua planilha, ou simplesmente venha na célula que ele está com o filtro, cliquei aqui, mando selecionar tudo. Prontinho. OK. Pronto, todos os itens já voltaram a ser exibidos. OK? Nossos filtros, pessoal, às vezes não funciona só dessa maneira. Você precisa de algumas regras, como eu estou colocando aqui, ó. A opção 2, filtrar números que sejam maior do que 80 mil. Filtrar números que sejam menores que 52 mil. Ou filtrar todos os países que começam com a letra E. Isso aqui são regras de filtro que nós podemos criar nas nossas planilhas aí, tá? Às vezes as pessoas pensam que trabalhar com filtro apenas é você colocar os itens ali e ter que fazer aqui por coluna apenas, tá? Eu posso criar algumas regrinhas aí para poder trabalhar. Filtrar números que sejam maior que 80 mil. Vou vir aqui em preço, ó. Preço. Ó, filtrar por condição. Qual que é a condição? Maior do que. Maior do que, maior que. Aí eu coloco aqui, o valor 80 mil. 1, 2, 3 zerinhos aqui. Vou vir aqui embaixo e cliquei OK. Prontinho, ó. Regra de filtro criada. Todo mundo que é maior que 80 mil. Perfeito? Posso inverter a regra, que eu vou fazer isso agora. Vou mandar exibir todo mundo aqui de novo. Mandar selecionar todo mundo de novo. Cliquei OK. Tirar a regra aqui que é melhor, né? Tirar os 80 mil aqui. Prontinho. Então, regra criada, ó, desfeita, desculpa. Regra desfeita. Agora eu vou fazer a regra para menor que 52 mil. Preço por condição menor do que 52 mil. 52 mil. OK. Prontinho. Todos os valores que são menor que 52 mil. E a última regra criada. Vamos tirar aqui os 52 mil. OK. E a última regra aí é para todos os países que começam com a letra E. País de origem. Filtrar por condição. Começa com. Será que tem esse cara aqui? Ó, tá aqui, ó. Texto começa com letra E. Vou clicar OK. Prontinho. Todos os países de origem que começam com a letra E. Tá OK? Quero desfazer. Posso vir aqui. Menu dados. Desativar filtro. Pronto. A planilha volta ao seu estado original. Tá? Então, essa é uma regra que nós podemos fazer utilizando filtros. Tá OK? No dados. Criar filtro. Ele vai colocar em cada coluna uma setinha para baixo para que você possa trabalhar os seus filtros conforme as suas regras que você possa ter para essa planilha. Tá OK? A segunda opção de filtro que nós temos no G-Planilhas é a seguinte, ó. Nós podemos criar painéis para os nossos filtros. Tá? Nós podemos criar painéis aí para os nossos filtros. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver se é essa ou essa. Acho que tanto faz aqui eu fazer a pré-visualização disso. Então, vou fazer nessa aqui mesmo. Menu dados. Opa, antes clicamos na planilha, senão não adianta. Cliquei na planilha. Menu dados. Visualização de filtro. Tá legal? Menu dados. Visualização de filtro. Vou vir aqui, ó, criar uma nova visualização. Então, repetindo. Clica na planilha, não pode deixar o clique fora, senão ele não reconhece a nossa área, tá legal?
Cliquei na planilha, menu dados, visualização de filtro, criar nova visualização. Prontinho, ó. Perceba que ele criou uma área aqui, ó. Deixou negrito as minhas colunas e células, deixou negrito as minhas letras das células e deixou um cara aqui em cima, ó, nome do filtro e o intervalo. Então eu vou vir aqui, ó, nome do filtro. Eu vou colocar aqui os dois títulos que eu tenho ali embaixo, ó, supervisor e produto. São os dois filtros que eu vou fazer, ó, supervisor e produto. Nesse intervalo de A6 a G11. Cliquei, bati o Enter, então ele já estipulou o nome para mim, tá ok? Supervisor e produto. E eu vou fazer as duas regras. Nome que começa com a letra P. Então, supervisor, filtrar por condição, começa com a letra P. Prontinho, ok. Ele vai trazer aí todos os supervisores. Trouxe aí a Paula e trouxe aí o Paulo de Almeida, que são as duas pessoas que têm a letra P. A outra condição é produto, treinamento e suporte. Então, isso aqui é uma formatação de filtro mais simples. É só clicar na setinha para baixo, mandar limpar todo mundo e clicar nas duas opções desejadas, treinamento e suporte. Ok. Prontinho. Planilha filtrada com os dois argumentos aí, né? Todo mundo que começa com a letra P e todo mundo aí que é treinamento e suporte. Tá legal? Terminei esse painel, essa área, eu quero que fique definitiva. Então eu vou fechar aqui, ó, nessa barrinha que nós colocamos o nosso nome, ao final dela nós temos um X aqui para fechar essa área. Fechei essa área. Prontinho, ó. Ele volta a planilha ao original, tá ok? Voltou a minha planilha original. Ô, Marcelo, eu precisava ver lá, ó, a galera do produto e treinamento do supervisor que começa com P. Em vez de eu fazer todo o processo de novo, essa visualização, esse painel está pronto, ó. Menu dados, visualizações de filtro. Olha aqui, ó. Supervisor e produto. Tá o meu painel criado, ó. Só clicar nele, ele vai voltar naquela janela lá. Prontinho, ó. Então eu tô com o meu painel de filtro criado, tá ok? Tudo ele dado um nome lindo e maravilhoso aqui em cima e você tem todo o seu painel das suas regras. Todo mundo que começa com a letra P do produto, treinamento e suporte, tá? Então esse é um recurso aí do nosso G Planilhas para que você não precise ficar fazendo filtro toda hora. Cria-se esses painéis e você tem aí todo o seu trabalho já efetivado e criado, ok? Caso você queira excluir o painel, na nossa barrinha aqui do nome, ó, onde está o nosso X, tem uma engrenagem aqui, ó. Você pode duplicar esse painel, excluir esse painel, atualizar o intervalo, ou seja, refazer as suas opções e até mesmo renomear esse nome aqui, supervisor e produto, tá ok? Eu não vou excluir, porque eu achei muito legal esse cara aqui. Só vou fechar aqui. Prontinho. Vai fechar, planilha volta ao original, permitindo até que você crie outros painéis. A qualquer momento, você pode definir esses outros painéis aí, sem afetar os que você tenha criado anteriormente. Ok? Marcelo. Pois não? Dá uma olhadinha na pergunta da Paula, que é procedente aí, eu acho. Dou sim, claro. No chat. Sim, Paulo, é possível criar filtros por cor também lá no Excel, tá? É o mesmo procedimento, não muda nada, como nós fizemos aqui nas duas planilhas anteriores, tá? Tanto no filtro 1, na formatação condicional 1, como na formatação condicional 2, esses dois recursos nós também podemos fazer lá no Excel, tá legal? Não tem problema nenhum de fazer essas duas situações aí, tá legal? E o nosso G Planilhas apenas não deixa filtrar por cor, tá? Se você tem aqui
várias linhas com cores, você queira filtrar essas linhas por cores, ele não permite, tá ok? Ele não deixa você fazer esse filtro por células já com cores, tá legal? A gente não tem nenhuma opção que nós podemos trabalhar esse tipo de situação aqui na nossa galeria de filtros, tá legal? Mas qualquer outra formatação condicional ou qualquer outro filtro vocês podem estar realizando dentro do Gplanilhas, tá ok? E o último exemplo aí, galera, é um controle de filtros. Vou vir aqui para minha planilha 4. Meu controle de filtros é o seguinte, ó. É uma formatação condicional que nós vamos fazer. Formatação condicional, desculpa. É o nosso filtro avançado que nós vamos fazer aqui, tá ok? Esse é um recurso que foi atualizado esse mês pelo Gplanilhas, tá? É o nosso amigo aqui, ó, controle de filtros. Mesma situação. Primeiro, vou clicar na planilha desejada, menu dados, controle de filtros. Prontinho, ó. Ele trouxe para mim um botãozinho aqui na tela. Vou colocar esse botãozinho aqui do lado. É só clicar, segurar e arrastar, tá, pessoal? Na coluna aqui, ó. Vem aqui na borda, clica, segura e arrasta. E vou vir aqui definir, ó. Qual a coluna que eu quero? Eu vou fazer o mesmo filtro ali, ó. Cliente. Então, a coluna que eu quero é cliente. Coluna cliente. Prontinho. É tudo? Não, não é tudo. Preciso só apenas de alguns itens. Então, eu vou vir aqui, ó. Limpar todo mundo. E vou clicar aqui, ó, Firestone, Goodyear, Michelin e Pirelli. Ok. Prontinho, ó, o filtro feito pelo botãozinho aqui. Em vez de você estar com ele nas colunas da sua planilha, você deixa o filtro aqui do lado. A qualquer momento eu posso vir também, clicar nessa setinha e estar aí mudando as opções desejadas para o meu filtro, tá ok? Então, é um recurso novo que apareceu aí no Gplanilhas, é um recurso que veio esse mês de atualização, tá? Em vez de você fazer o filtro pela planilha, você cria botões na sua área externa da sua planilha, e você pode fazer isso a qualquer momento que você desejar. Posso colocar novos botões, eu vou vir aqui de novo, ó. Menu dados, controle de filtros, lembrando que tem que estar clicado na planilha desejada, tá? Controle de filtros. Ó, segundo botão na tela. Vou colocar aqui, bordinha, arrastei para cá. Bordinha, arrastei para cá. Ele traça uma linha vermelha ali, não sei se vocês estão vendo, ó. Vou tirar, vou colocar. Opa, a linha vermelha significa que está centralizado, tá? Entre os dois botões. A coluna que eu quero agora é supervisor. Supervisor. É tudo? Não, não é tudo, não. Vou limpar. E eu preciso do Roberto. Roberto, cadê você? Roberto, Paulo não, Roberto. E Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ok. Prontinho, ó. Tá os dois filtrados aí. Vou tirar essa telinha aqui da janelinha do lado direito. E vou colocar aqui o meu botãozinho aqui do lado aqui. Prontinho, ó. Fica um trabalho aí também, ó, a linha vermelha lá. Significa que ele tá colocando no centro, ó lá. Prontinho. Os dois botões criados. Nosso filtro avançado. Tá legal? Não filtro pela planilha. Não crio os botõezinhos a cada coluna desejada. Tenho o meu filtro aqui na minha lateral. Tá legal? A qualquer momento eu posso mudar essas colunas. A qualquer momento eu posso mudar os itens. E aí você tem um filtro aí de cliente Firestone, Goodyear, Michelin e Pirelli. E o supervisor, o Carlos e o Roberto. Tá legal? Perguntas, pessoal? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou seguir aí para a nossa famosa PROC-V. Função Eu tenho uma mais pergunta. Pois não, pode falar. A diferença exata desse controle de filtros para a gente filtrar a planilha sem usar o controle de filtro? Qual que seria? Ela faz a mesma movimentação, pelo que eu entendi. Ela faz a mesma movimentação. Exatamente o que você está falando, é exatamente isso. Só que eu não estou filtrando. Deixa eu voltar aqui na planilha 4. Só que eu não estou utilizando o nosso filtro
pela planilha, né? Foi o que eu falei. Eu não estou criando aquelas setinhas que a gente coloca aqui na planilha. A gente faz isso externamente, em vez de fazer por aqui. É o mesmo resultado, como você falou, só que em vez de nós estamos fazendo por aqui, nós estamos fazendo por os botões externos do G-Planilhas. Se outra Legal? pessoa Mas o estiver resultado é o mexendo mesmo, na planilha, é só... ele movimenta mesmo assim, né? Exatamente, pode movimentar a qualquer momento. Beleza, obrigada. Tá legal? De nada, que é isso. Então, seguindo, vamos aí para a nossa função mais famosa que existe na face da Terra, que é a nossa amiga PROC-V. Todo mundo ouve falar de PROC-V, todo mundo quer trabalhar com a PROC-V. A PROC-V, ela tem uma regra, tá legal? Ela tem aí PROC-V, um valor procurado, ela tem uma matriz tabela, ela tem um número de coluna e ela tem uma correspondência. Vou passar tópico por tópico aí, tá? Mas essa é a nossa sintaxe do comando, essa é a nossa argumento da nossa função, tá legal? Então você tem aí o valor procurado, uma matriz tabela, um número de coluna desejada e uma correspondência desejada, tá legal? Isso a gente tem que decorar mais ou menos aí para que a nossa função funcione. Tem uma planilha e eu tenho uma coluna em branco aqui que é reajuste. E esse meu reajuste está numa tabela auxiliar, está do lado aqui, ó. Eu preciso buscar esses valores na minha tabela auxiliar. Esse é o critério da PROC-V. Busca valores em uma tabela auxiliar. Tá? Essa é a principal característica da função PROC-V. Buscar valores em uma tabela auxiliar. Feito isso, sabendo dessa situação, vamos lá. O RH me passou a lista de funcionários, me passou os salários e foi estipulado aí para cada faixa salarial, nós vamos ter um reajuste diferenciado, tá? PROC-V, eu não posso olhar aqui e ficar digitando valores. 850, qual que vai ser o reajuste? 5.900, qual vai ser o reajuste? Então eu tenho que fazer com que a PROC-V busque esses valores aqui para mim. Essa PROC-V que nós estamos trabalhando, ela chama de uma PROC-V que busca valores aproximados, tá? Eu preciso trazer valores aproximados, porque eu não tenho uma faixa salarial correta. Eu tenho salários abertos aí, 850, 4.500, 600, 15.000, 1.600, 850, então eu tenho vários intervalos. Então eu tenho que fazer uma busca por valores aproximados. A minha tabela auxiliar, eu gosto de contar isso, que é o seguinte, ó. Esta linha, ela tem um intervalo que vai de 800 até 1.199,99. Minha célula de baixo começa em 1.200. Então é como se eu tivesse aqui, ó, vou inserir aqui uma coluna. Vou inserir à direita aqui. É como se eu tivesse aqui. Inserir à esquerda, desculpa. Como inserir uma coluna aqui, e esse intervalo aqui fosse de 800 até 1.199. A linha de baixo começa em 1.200. Esse cara aqui, só tirar esse valor aqui que não é milhar, não é porcentagem, então vou só tirar ele aqui. Prontinho. Esse valor vai de 1.200 até 399. Linha de baixo começa em 3.200. E assim sucessivamente, tá? Só que eu não preciso ter esta coluna aqui, e a PROC-V também não precisa dessa coluna. Ela entende automaticamente que isso aqui é um intervalo de 800 até um determinado valor. De 1.200 até um determinado valor. Então, quando eu trabalho com uma PROC-V, que é uma PROC-V para valores aproximados,
a minha tabela tem essa regra. E aqui, automaticamente, tem que ser sempre em valores crescentes, do menor sempre para o maior. Ok? Então, se nós olharmos no valor e olharmos na tabela, nós estamos vendo aqui que 850, esse funcionário vai ter um reajuste de 18%. 18%. Tá aqui. Esse funcionário Jéssica, que ganha 5.900, ela vai ter um reajuste de 12%. Tá aqui, ó, de 3.200 até 6.199. Só que eu não posso ficar fazendo isso linha por linha. Eu tenho 1.000 funcionários, eu tenho 500 funcionários, eu tenho 700 funcionários, eu não posso ficar fazendo isso linha por linha. Então nós vamos fazer o quê? Com que a PROC-V busque esse valor para mim. Então vamos lá. Igual PROC-V. Quem gosta, PROC-V significa procura na vertical. A minha tabela auxiliar está na vertical. Ela está com meus títulos estando por coluna, como está aqui, ó, salário e reajuste. Os meus títulos estando por coluna é uma busca na vertical, procura na vertical. Chave de pesquisa, valor procurado. Sempre você pode ter duas opções dessa procura. Eu posso olhar sempre a primeira coluna da tabela auxiliar, tá? Olhando para a primeira coluna da tabela auxiliar, eu vejo que o meu salário é a minha primeira coluna. Então, na minha planilha, galera, não esqueçam disso, o meu valor procurado é salário. O valor procurado jamais pode ser na tabela auxiliar, tá? O valor procurado é na minha planilha mesmo. Ponto e vírgula. Matriz tabela, o intervalo. Eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar a minha tabela. Prontinho. Tabela selecionada, tabela fixada. F4 lá em cima, tá ok? F4 uma vez, ó. Ele posiciona aí o cifrão, tanto linha e coluna. Então, minha tabela está travada, minha tabela está fixada. Ou seja, quando eu copiar isso para baixo, quando eu arrastar essas informações para baixo, essa tabela não vai se movimentar. Tá legal? Ponto e vírgula. Qual que é o valor que eu desejo? Desejo reajuste. Na minha seleção da minha matriz, na minha tabela, o valor desejado, reajuste, primeira, segunda coluna. Só posicionar o número 2. Ok? Então, valor procurado. Sempre vou olhar aqui na primeira coluna da tabela auxiliar. Então, o valor procurado é o meu salário. Ponto e vírgula, minha tabela auxiliar, a tabela que eu estou utilizando, seja ela qual tamanho for, tá legal? E a coluna que eu desejo trabalhar. Coluna 2, coluna 3, coluna 4, dependendo de onde está a minha informação na minha tabela selecionada, tá legal? Neste caso, eu tenho duas seleções aqui, duas colunas selecionadas, eu preciso da informação que está na segunda coluna. Não preciso, como está declarando aqui, ó, na sintaxe, no argumento, não preciso definir a correspondência, tá legal? Essa PROC-V, que trabalha com valores aproximados, ela sempre vai posicionar a correspondência 1, tá? Que é a correspondência de valores aproximados. Eu não preciso colocar, porque ele automaticamente assume essa posição. Então, fecho aqui na posição da coluna, bateu Enter, prontinho, ele trouxe lá os meus 18%, tá legal? Vou colocar duas casinhas decimal aqui para ficar bonitinho, como está lá no resultado da planilha. Prontinho, 18%, 850 está nesse primeiro intervalo, ó. Valores aproximados, tá, galera? Vou fazer a segunda, para desencargo de consciência, depois eu arrasto para baixo, tá? Igual PROC-V. Chave de pesquisa, valor procurado, aquela parte, né? Ó, primeira coluna da tabela auxiliar é salário, automaticamente meu valor procurado, o meu chave de pesquisa vai ser salário. Tá legal? Ou vocês sempre vê quais são os valores que se duplicam na planilha e na tabela auxiliar. Tá legal? Opa, aqui tem salário, então o valor procurado é salário. Tá legal? Ponto e vírgula. Minha tabela auxiliar. Ó, selecionei a minha tabela auxiliar.
No ato de selecionar a tabela auxiliar, já pressiono o F4, travei a minha tabela auxiliar, ponto e vírgula, a informação desejada, a informação que eu estou buscando é reajuste. Reajuste na minha tabela está na segunda coluna. Tudo bem? Eu já vi gente fazendo assim, ó. Qual que é a coluna desejada? Aí a pessoa faz isso, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, sexta coluna. Não, pessoal. É a coluna da sua seleção. Esta é a minha seleção. Nessa seleção eu tenho duas colunas. E a informação que eu quero está na segunda coluna. Tá, ok? Posicionei o número 2. Fechei a PROC-V e Enter. Prontinho. 12% é o reajuste do João, que ganha 3.890. Está aqui dentro desse intervalo de 3.200 até 6.199. Tá, ok? Vou arrastar para baixo. Prontinho, todos os valores já preenchidos corretamente conforme a informação que eu desejava, tá? Qual que vai ser o reajuste para os meus salários conforme a minha tabela que foi passada aí para mim. Tudo bem? PROC-V. Vamos ver mais exemplos, tá? Se alguém está com dúvida aí, a gente vê outros exemplos aqui para sanar essas dúvidas, tá legal? Então, PROC-V2 aproximado aqui também. Olha só. Aqui eu já quero um cálculo com a minha PROC-V. Porque eu tenho os meus vendedores, tenho o salário de cada vendedor, a quantidade que eles venderam, e em cima dessa quantidade eu vou pagar uma comissão. Olha aqui na minha tabela auxiliar, ó. Em cima da quantidade eu vou pagar uma determinada comissão. E o meu gerente, o meu diretor, já quer que eu traga a informação exata para ele. Ganhando 1.350, com essa quantidade vendida em cima da comissão, qual que vai ser o salário final dele? Então eu vou lá, ó, cálculo de porcentagem, como nós vimos, quem participou aí do primeiro treinamento lá do dia 12, se eu não estiver errado, no dia 12, salário mais o salário vezes a porcentagem. Só que a porcentagem que eu preciso, que é a comissão, está numa tabela auxiliar, ó, tá aqui, ó. Tá legal? Então eu vou fazer o quê? Em cima dessa fórmula, eu vou colocar uma PROC-V para buscar a minha comissão. Poderia muito bem buscar só a comissão fazendo igual PROC-V. Só que eu quero agora, me solicitaram que tinha que trazer já o salário total. Então por isso que está essa regra aqui, que é a regra de cálculo de porcentagem. Pega-se o valor e multiplica pela porcentagem. A diferença é que a minha porcentagem está lá na tabela auxiliar. Estando numa tabela, PROC-V. Abre parênteses. Vamos lá. Chave de pesquisa, valor procurado. Olha lá, a primeira coluna da tabela auxiliar é quantidade. Quantidade. Ponto e vírgula. Tabela auxiliar. No ato que eu selecionei, F4, já travei. Ponto e vírgula. Mesma coisa, ó. A informação que eu quero está na segunda coluna. 2, fechei parênteses. Só resumindo aqui para vocês, ó. Ele vai pegar o salário e multiplicar pela comissão, tá? Essa aqui é a minha comissão. E aí vai trazer o meu resultado final de 1.350. Se eu tiver correto aí, ó, ele já mostra aqui para mim, tá vendo, ó? O resultado vai dar 1.390,50 centavos. Já jogou aí 250 está no primeiro intervalo, de 0 a 349. Então, prontinho. Ó. 1.390 vai ser o salário do Marcelo a partir desse mês, quanto ele vendeu. A partir de quanto ele vendeu. Vendeu 250 unidades. Essas 250 unidades vendidas gerou aí 3% de comissão para ele. Jogando os 3% em cima do meu salário aqui, ele vai ter agora 1.390,50 centavos. Tá legal? Só arrastar para baixo. Todos os salários aí já recalculados conforme cada comissão para as unidades vendidas, tá legal? Tem a Viviane aqui que ganhava 2.450, nesse mês ela vai ganhar 2.744, 1.200 unidades vendidas, vai dar 12% a mais no salário dela. Tá aí, calculado, tá ok? PROC-V, tá ok?
valores aproximados. PROC-V, valor procurado, posição da tabela e a coluna desejada. Tudo bem? Perguntas, galera? Legal. PROC-V, um exata agora, pessoal. Vamos mudar aí um pouquinho a nossa rotina agora. Tem uma planilha aqui de relógios, tá? Tem uma planilha de relógios, e só que agora eu preciso trazer o modelo correto para o meu código. Aí, a partir de agora, a gente vai usar uma PROC-V exata. PROC-V exata significa busca. Deixa eu só tirar a formatação centralizada aqui. Ou seja, ela vai buscar valores exatos na tabela auxiliar. A regra é a mesma. PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, tabela, ponto e vírgula, coluna, e agora eu preciso da correspondência. Agora eu preciso da correspondência. Sempre que eu for trabalhar com PROC-Vs exatas, ou seja, eu tenho códigos do início ao fim, eu tenho nomes do início ao fim, eu tenho código de produto, eu tenho código do departamento, então eu preciso informações exatas para esse cara. Aí eu vou ter que trabalhar a correspondência. Lá nós vimos que nós não precisávamos colocar a correspondência aqui no final, porque ele assume essa posição, que seria um ponto e vírgula 1 aqui, tá? Ou verdadeiro, tudo bem? Ele vai trazer o mesmo valor, ó, 1390, tá? Só que agora nós precisamos aí estipular qual que é o código para o meu produto. A correspondência, pessoal, neste caso, correspondência vai ser igual a 0 ou falso. Posso estipular os dois valores aqui como correspondência, tá? Por que que eu tenho que fazer esse cara? Porque eu preciso trazer o valor exato para o meu código de pesquisa. Eu não posso digitar um código 14 aqui, ó, e ele vai trazer um valor da minha lista. Ou se não existe o código 14 aqui, ele não vai conseguir trazer essa informação. Tá legal? Vou voltar o código, acho que era código 8 aqui. Um Ctrl Z que é melhor, ele vai trazer o código certo. Então tá lá, código 1 tem que trazer esse cara aqui, ó. Relógio smartwatch, troca pulseira com função GPS. O código 10, que é esse cara aqui, tem que trazer esse outro relógio aqui, um kit de relógio de aço com pulseira de prata e dourado. Então ele tem que trazer a informação exata. É a mesma regra, tá? Igual PROC-V. O valor procurado é o meu código. Por que o meu código, Marcelo? Primeira coluna da tabela auxiliar é código. E se eu procurar os dois dados iguais, eu vou ter código como minha referência. Tá legal? Ponto e vírgula, minha tabela auxiliar. Tá lá, ó, tabela auxiliar selecionada. Se eu selecionei F4, tabela travada, ponto e vírgula, a informação que eu quero, modelo, está na segunda coluna. Ponto e vírgula, agora eu preciso desse cara aí, pessoal, ó. Ele já dá como exemplo aqui, ó, o falso, tá vendo, ó? Valor procurado, tabela, ponto e vírgula 2, valor falso. Foi o que eu falei, ó, ou falso ou 0. Ponto e vírgula 0. Fechei parênteses e enter. Prontinho, ó. Trouxe o código 1, relógio smartwatch, troca pulseira com função GPS. Se eu mudar esse código 7, ele automaticamente troca o valor. Se eu mudar esse código, digitei errado aqui, digitei rapidinho no meu teclado, apertei 55 sem querer, ele vai dar hashtag ND, não direcionado, o valor não conseguiu ser encontrado, tá legal? Por que que ele deu o erro, Marcelo? Eu errei a PROC-V? Não. Como eu estou procurando valores exatos, ele vai procurar o 55 na minha tabela auxiliar. Olha só que interessante, ó. Se eu tirar o 0,
em fechar parênteses aqui, ele vai trazer o último item lá, ó, que é o kit com pulseira prata e dourado, ó. Olha lá, trouxe o último item. Por que ele trouxe o último item, Marcelo, agora? Porque a PROC-V está aberta. Tá? Minha PROC-V aqui, ó, está aberta, não está com valores exatos, está por valores aproximados. Valores aproximados de 55, de 10 para cima, ele consegue trazer o valor para vocês. Tá legal? Então, obrigatoriamente, agora ali, ó, eu tenho que colocar o ponto e vírgula zero. Fecha o parênteses, ele traz os valores exatos para mim. Ok? Dei Enter. Tá lá, ó, hashtag ND, porque ele não encontrou. Se eu copiar para baixo, funciona, Marcelo? Funciona, galera, ó. Vou copiar para baixo, eu vou arrastar aqui para baixo, ó. Códigos válidos, vai trazer todos os produtos, ó. Perfeito. Se no meio do negócio eu tiver um código inválido, vou digitar 100 aqui em vez de 10, ó, ele vai dar o hashtag ND. Tem que digitar o código correto, 10. Para ele trazer o valor exato. Lá em cima eu vou mudar para código 1 de novo, ó. Código 1 me vai trazer o relógio, troca a pulseira com função GPS. Tá ok? Então, a diferença das duas PROC-Vs é essa. Uma PROC-V que a gente chama de PROC-V aberta, né? Traz valores aproximados. E a outra PROC-V fechada, que traz valores aí exatos para sua busca. Aqui poderia ser, como eu disse, um departamento, poderia ser um nome, poderia ser uma data. Aquilo que eu desejar procurar, que está direcionado diretamente à minha tabela auxiliar, eu consigo buscar esses itens, tá ok? Para finalizar aqui o preenchimento, igual PROC-V, valor procurado é o meu código, na minha tabela auxiliar, travei tabela auxiliar, ponto e vírgula, formação preço, agora ó, vou contar aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Preço está na coluna 3 e eu preciso desse cara também exato, ok? Fechei parênteses, ponto e vírgula zero, fechei parênteses, vai trazer o valor aí do meu relógio, vou jogar essa informação para baixo, arrastei para cá e todos os preços já trazidos aí pela função PROC-V. Para finalizar a planilha, eu vou fazer o cálculo aqui, quantidade vezes o meu preço. Prontinho. Todos os valores aí também calculados bonitinho aí para mim. Tá ok? Então, essa é uma PROC-V exata. PROC-V aberta, quando eu estou trabalhando com valores. PROC-V exata, quando eu tenho códigos, departamentos, datas, ou seja, eu tenho uma busca exata para se fazer. Eu tenho uma busca correspondente a um determinado valor. Tudo bem? Vou fazer mais uma aqui também, para desencargo de consciência. Prontinho, ó. Essa aqui, eu tenho um código. Pelo código eu quero trazer aqui o quê? As minhas descrições, o meu preço unitário, as minhas peças. Tá legal? Vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Código. Vou digitar um código aqui, 1613. Lembrando que ali em cima eu poderia muito bem fazer uma validação de dados. Quem estava no primeiro curso lá do dia 12 aprendeu a fazer uma validação de dados aqui, então eu posso fazer uma validação de dados aqui por código, tá? E aqui eu vou tratar, ó, PROC-V. Valor procurado, primeira coluna da tabela auxiliar é código, então vai ser código novamente aqui. Código, ponto e vírgula. Minha tabela auxiliar. Selecionei toda a minha tabela auxiliar aqui. Pressionei o F4 para travar minha tabela auxiliar. Preciso trazer a informação descrição, está na segunda coluna, ponto e vírgula zero, porque eu também estou tratando aí o valor exato da minha tabela auxiliar. Tá lá. Código 1613 é o meu amigo Fogão Quatro Bocas. Ah, eu preciso comprar um freezer. Qual que é o código do freezer? 1566. Tá lá, freezer vertical de 200 litros. Ah, eu preciso trazer agora um ar-condicionado aqui. Vamos lá, qual que é o ar-condicionado? 1702 é o código do ar-condicionado. Já trouxe aqui o ar-condicionado. Ok? Vou dar uma roubadinha aqui, pessoal. Uma roubadinha é o seguinte, ó. Eu sei que essa mesma fórmula, essa mesma função é para o preço unitário, é para as peças. A única coisa que vai estar mudando é o quê? É o
coluna, né? Não é nem o código, é a coluna. Então, ó, o código vai ser o mesmo, a tabela vai ser a mesma. Para o preço unitário, a coluna é 3. Então, eu vou fazer isso, ó. Seleciono essa fórmula, dou um Ctrl+C aqui, o famoso Ctrl+C, ou copiar aqui, ó. Copiei essa fórmula. Tá legal? Vou vir aqui embaixo, vou colar, Ctrl+V, e vou colar aqui também, Ctrl+V. Prontinho. Você vai falar, Marcelo, mas está trazendo a mesma informação. Sim, ainda a gente não mudou o número da coluna, né? Ó. O preço unitário aqui, ó, tá na primeira, segunda, terceira coluna. Prontinho. Agora sim ele traz o preço unitário. Vou copiar uma formatação para ficar igual, tá? Clico na célula, nosso amigo rolinho aqui em cima, ó. Pintar formatação. Vou selecionar as duas células aqui, ó, para ficar na mesma formatação de cima, tá ok? E aqui também, Marcelo, tá trazendo um ar-condicionado. Tem que trazer a formação que está na quarta coluna lá, que é nossas peças. Então, legal. Vamos abrir a PROC-V. Para abrir uma função, tá, pessoal? 2 cliques na célula. Prontinho. E aqui a gente vai mudar. De 2 peças está na quarta coluna. Prontinho. 34 itens do meu estoque. Vou copiar a formatação de novo, tá? Ó. Cliquei nessa célula. Eu quero a formatação que está nessa célula. Rolinho. Pintar formatação. E vou selecionar as duas células aqui. Ele já vai trazer a formatação para mim. Tá aí. PROC-V exata. Se não tiver o código 1926. Pronto. Ó, não tem o código desejado. Hashtag ND para todo mundo. Tem o código desejado. 1531. Prontinho. É um Blu-ray. R$399. Tenho 61 peças no estoque. Isso é uma consulta, né, pessoal? Pode fazer uma consulta, nosso controle de estoque aí, para saber quantas peças e quantas informações eu tenho no meu desejado estoque aí. Vou digitar de novo aqui, 1771. Prontinho, ó. O nosso freezer horizontal de 305 litros. Tudo bem? Alguma dúvida? PROC-V exata, PROC-V aproximada. Tá legal? Próximo aqui na nossa lista é um C com PROC-V. C com PROC-V. Então a gente vai juntar as duas células aí agora. A gente vai trazer as duas informações. Só estou reduzindo um pouquinho as colunas aqui, para a gente poder ver planilha e tabela tudo junto ali, tá? Só dar 2 cliques aqui entre as colunas. 2 cliques, ele vai fazer o que a gente chama de um autoajuste aí, né? 2 cliques aqui. Só achar o pontinho certo, 2 cliques, prontinho. Então, olha só, pessoal. Ele fala o seguinte, ó. Se a situação, deixa eu molhar a garganta um pouquinho aqui. Se a situação for matriculado, fazer uma PROC-V para buscar a modalidade conforme o código do cliente. Caso o cliente não estiver matriculado, aparecer nada. Então, vamos colocar as duas situações aí, ó. Minha tabela auxiliar está aqui, tranquilo. Tá ok? Posso fazer uma modalidade diferente aqui para vocês, ó. Eu vou selecionar essa tabela. Selecionei a tabela. Guia dados. Intervalo nomeados. Tá? Menu dados. Intervalo nomeados. Seleciona a tabela desejada. Selecionei a tabela desejada. Menu dados. Intervalos nomeados. A gente vai dar um nome para esse intervalo, pessoal. Esse intervalo vai se chamar modalidade. Modalidade. Prontinho. Dou Enter aqui. Então, esse nosso intervalo agora, vou fechar essa janelinha do lado direito, essa nossa tabela chama modalidade. O que isso me ajuda, Marcelo? Eu não preciso mais dela. Abrir bem a célula aqui, eu vou deixar ela para lá. Tá legal? Vou vir aqui, igual C. Vou fazer o meu teste lógico, que ele está pedindo lá embaixo. Ó. Se a situação igual, abre aspas, matriculado. Se a situação... Deixa eu tirar aqui que está em maiúsculo no meu teclado. Se a situação matriculado... Isso não interfere em nada, tá, pessoal? Só para... Se a minha situação matriculado, ponto e vírgula. O que eu quero, ó?
Se a situação for matriculado, fazer uma PROC-V para buscar a modalidade. Tem que buscar a modalidade que está aqui na tabela do lado. Então, vamos lá. PROC-V, a gente já sabe trabalhar com ela. Valor procurado é o meu código. Minha tabela auxiliar, ó. Primeiro item da minha tabela auxiliar é código, ó. Então, PROC-V, código, ponto e vírgula. Como que chama a minha tabela? Eu dei um nome para ela, lembram? Selecionei ela, menu dados, nomeei intervalo, e coloquei o nome da minha tabela de modalidade. Modalidade. Ó, até aparece aqui, que bonitinho, ó. Apareceu aqui, se você der 2 cliques, pronto, aparece aqui, ó. Modalidade, que é o nome da minha tabela. Ponto e vírgula, a informação que eu quero está na segunda coluna. E como eu quero uma informação exata, ponto e vírgula, 0 ou falso. Ou não, 0. Fechei. Ponto e vírgula. Lembra-se que eu estou no C. Ali eu só fechei a PROC-V, tá legal? Qual que é o caso contrário? Se está matriculado, a PROC-V vai buscar qualquer modalidade. Se não está matriculado, eu vou abrir e fechar aspas, que eu quero que a célula fique em branco. Fechei o C. Bateu Enter. Tá lá, ó. Essa pessoa, a Maria, né, a nossa amiga Maria ali, ela está matriculada na minha academia, tá legal? Se ela está matriculada, o código da Maria é o código 3, então automaticamente o código 3 da minha tabela auxiliar é Yoga. Faz de novo que eu não entendi, então vamos de novo. Só para desencargo de consciência aí. Primeiro eu tenho que fazer um teste lógico, para saber se o meu funcionário, se o meu cliente está matriculado. C, abre parênteses. Qual que é o teste lógico? Se a situação igual a matriculado. Matriculado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se está matriculado, o que eu vou fazer? PROC-V. PROC-V para quem, Marcelo? Para buscar a modalidade. Né? Ó, tem que trazer a modalidade aqui se o cara está matriculado. PROC-V, o valor procurado é código. Então, vou aqui no meu código. Código. Ponto e vírgula. Minha tabela auxiliar, que nós demos o nome de modalidade, que aparece ali para mim. Eu vou dar os 2 cliques aqui para aparecer ali bonitinho. Ponto e vírgula. Eu quero a informação que está na segunda coluna. E eu quero a informação exata. Deixa eu fechar esse carinha aqui que está atrapalhando. Prontinho. Ponto e vírgula 0, porque eu quero a informação exata. Código 2, quem está lá no código 2, tá ok? Se o meu cliente não está matriculado, fecha a PROC-V, ponto e vírgula, porque eu estou na função C, né? Ó. Quem colocar o caso falso aí. Caso falso vai ser célula em branca. Abre e fecha aspas e fecha a função C. Repetindo, tá? Se a função for matriculado, faz a PROC-V. Caso contrário, espaço em branco. Prontinho, ó. Não está matriculado, espaço em branco. Vou copiar para baixo. Prontinho. Quem está matriculado, pega o código. Quem não está matriculado, fica em branco, tá? Isso é a junção, muito comum acontecer isso, tá? Uma junção de 2 funções, C e PROC-V. As 2 funções mais famosas aí que nós temos nas nossas planilhas, tá? Função C, função PROC-V. Aqui eu estou realizando um teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, busca a modalidade. Se esse código for falso, se essa informação for falsa, fica a célula em branco. Nada impede de eu colocar aqui asterístico, por exemplo. Eu quero que fique em branco. Eu quero que fique com asterístico. Prontinho. Asterísticos. As células que estão em branco aí para baixo agora vai ficar com asterísticos. Prontinho. Tudo bem? Qualquer texto eu poderia colocar. Como é uma planilha para o funcionário, eu vou colocar aqui para o funcionário já ficar esperto. Ó. Providenciar matrícula. Vamos cadastrar, vamos matricular. Qualquer texto que vocês quiserem. Tá legal? Então essa daí é a nossa função agrupada aí. Um C e um PROC-V. Tá legal? Vou mostrar só mais uma aqui. Deixa eu só vir para cá. Um PROC-V com indireto. Isso aqui está muito grande. Vou pegar um menorzinho aqui. Um PROC-V com indireto. Olha só que interessante.
eu tenho várias tabelas, tá legal? Tenho várias tabelas. E eu preciso trabalhar com as 4 tabelas conforme o produto que eu quero. Então vamos lá, ó. Vamos nomear as tabelas. Essa tabela, menu dados, intervalo nomeados. Esse cara eu vou chamar de dia, que é o mercado ali, o dia. Prontinho. Vou selecionar a segunda tabela, adicionar um novo intervalo. Esse intervalo vai chamar Carrefour. 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 É o nosso segundo intervalo. Vou colocar mais um intervalo. Vou selecionar aqui agora a terceira tabela. Terceira tabela selecionada. Nosso intervalo vai se chamar Extra. Tá legal? Eu vou fazer a próxima tabela agora. Vou selecionar essa tabela aqui. Adicionar um novo intervalo. E esse intervalo vai se chamar Marabras. Eu só estou nomeando as minhas tabelas. Tá legal? Marabras, Extra, Dia e Carrefour. Beleza. Vou fechar aqui essa área. Então vamos lá. Para cada informação eu tenho uma tabela diferente, tá? Então vou lá, ó. Igual PROC-V, abre parênteses. Valor procurado, primeira coluna de cada tabela, coincidentemente todo mundo é produto. Ponto e vírgula. Qual tabela que eu vou usar agora, Marcelo? Puxa, eu tenho 4 tabelas. Eu vou usar aqui, pessoal, uma outra função dentro do Planilhas, que é a seguinte, ó, função indireto. Função indireto também é uma função de busca, só que ela faz a busca a partir de uma referência, tá? A minha referência vai ser o nome das empresas. Eu vou fazer o seguinte, ó, indireto, abro parênteses e clico na empresa. Esses são os nomes que nós demos para as nossas tabelas, tá? Então ele vai referenciar. Carrefour, qual que é a tabela Carrefour? Vai referenciar Marabras, qual que é a tabela Marabras? Então ele identifica aí e busca toda a minha tabela por essa referência, tá? Indireto, a referência que eu quero, fechei o indireto, ponto e vírgula. A informação que eu quero, preço em todas as minhas tabelas, está na segunda coluna. Como eu também estou fazendo uma busca por produtos, ponto e vírgula 0, fechei parênteses e enter. Prontinho, ó. Vamos ver se ele trouxe a informação correta. DVD no Carrefour, DVD Carrefour 410, perfeito. Buscou a tabela Carrefour. Vamos ver o de baixo agora, é uma cama na Marabras. Vou copiar aqui para baixo só uma vez. R$ 978, uma cama na Marabras. Vamos ver se é isso mesmo. Tá ali, ó. Cama na Marabras, 978. Por desencargo de consciência, vamos ver mais um aqui. Tá aí, ó. R$ 788 é a mesa no Extra. Vamos ver, mesa no Extra, R$ 920. Perfeito, galera. Tudo bem? Informação aí trazida corretamente conforme a nossa necessidade. Tá ok? PROC-V com indireto. PROC-V com indireto. Tá legal? O indireto aqui, ele está fazendo a ordem de quem? Das nossas tabelas auxiliares. Tá legal? Seguindo, PROC-H, parente aí da PROC-V. Tá legal? PROC-H tem 2 distinções, tá? PROC-H procura na horizontal. Se vocês lembrarem, PROC-V procura na vertical. Tá legal? Agora a gente vai procurar na horizontal. Qual a diferença, Marcelo? Nossa planilha vai estar por linha. As informações desejadas vão estar por linha. Lá, nossas informações desejadas estão por coluna. Essa é a PROC-V. Agora, PROC-H, nossas informações estão por linha. Então, vamos lá. Igual PROC-H.
Meu valor procurado, a diferença agora, eu vou olhar na primeira linha da tabela auxiliar. Lá na PROC-V, nós olhávamos para a primeira coluna da tabela auxiliar, tá? Aqui, diferentemente, nós vamos olhar para a primeira linha da tabela auxiliar. Primeira linha da tabela auxiliar são os meus funcionários, são os meus colaboradores aqui. Então, eu vou clicar aqui na Tânia, nunca na tabela auxiliar, tá? Sempre na planilha trabalhando. PROC-H, o meu funcionário é a Tânia. Ponto e vírgula, minha tabela auxiliar. Eu não vou travar, porque eu estou trabalhando só com uma linha, não vou copiar para baixo, então não há necessidade do travamento. Ponto e vírgula, aí vem a parte sofrida, tem que contar a linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ª linha é o total a receber da da Tânia. Ponto e vírgula 0. Eu estou fazendo uma busca exata, né? A Tânia, não é uma busca aberta, qualquer valor aí. É a Tânia no meu caso. Bateu Enter. Prontinho. A Tânia tem um total a receber de 36.100. Vamos ver aqui, Tânia, 36.100. Marcelo, e se eu trocar o funcionário? Sem problema, ó. Vamos colocar aqui o Maicon. Tá lá, 34.900. E o Marcelo? Marcelo, hashtag ND. Não tem o Marcelo aqui, né, galera? Não tem o Marcelo aqui, então não vai trazer informação, tá? Vou colocar aqui o Irã. O Irã existe. Tá lá o Irã, 34.750. Tá ok? Então, a PROC-H busca valores numa tabela na horizontal agora. Tá legal? PROC-V na vertical. A prima pobre aqui, né? Coitada da PROC-H, prima pobre, porque tão pouco é utilizada, mas a bichinha existe, tá, pessoal? Existe aí para tabelas diferenciadas. Se sua tabela estiver por linha, seus dados estão por linha, você não precisa mudar a tabela, tem que criar a tabela de novo, nada disso. É só usar a PROC-H que a gente vai ter esse resultado aí, tá legal? PROC-H procura na horizontal, PROC-V procura na vertical. É só você lembrar, ó, vou fazer aqui do lado que eu também gosto de fazer, PROC-V, ó, tabela na horizontal, na vertical. PROC-H, deixa eu fazer aqui embaixo aqui, ó, PROC-H, tabela na horizontal, tá legal? Então, as duas diferenças, PROC-V, PROC-H, procura na vertical, procura na horizontal, tá legal? Funções condicionais. Funções condicionais. Conte C, conte Cs. Soma C, soma Cs. Tá? Isso aqui de baixo a gente nem precisa ver. Não está muito no contexto não, mas é bem rapidinho. Conte C. Vai contar C. Vai contar C nessa lista. Eu tenho meu funcionário Marcos. Vai contar C nessa lista. Eu tenho meu funcionário André. Então, vamos lá. Eu vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. Prontinho. Conte C. Conta C igual conte.c. Ele precisa de dois dados, tá? Duas informações. Primeiro, o intervalo. Então, eu vou selecionar aqui o intervalo, ó. Meus funcionários. Tudo bem? Meus funcionários. É uma lista, é uma matriz, travo ela. Ponto e vírgula, eu vou contar se nessa lista eu tenho Marcos. Duas opções, pessoal. Ou você clica na célula que está o Marcos, ou você escreve Marcos aqui, entre aspas, ó. Marcos. Marcos, fechei. Tá legal? Só que aí, essa contagem é para a célula específica. Vai funcionar somente aí para o Marcos. Então, para não ter problema e eu poder copiar para baixo, numa necessidade, eu crio uma planilha externa e vou clicar aqui no Marcos. Vai contar se, neste intervalo, eu tenho o valor de G3. Bateu Enter. Prontinho. Marcos aparece 5 vezes na minha lista. Posso dizer que Marcos vendeu 5 vezes um produto para mim, da minha lista aí. Tá legal? Tudo bem?
Como a minha lista está travada, copio para baixo. Prontinho, já aparece aí que o André está na minha lista 4 vezes. Marcelo, e se eu mudar os dados, funciona? Funciona. Se eu vim aqui colocar a Adriana. Olha lá, já mudou ali para 4. Meu outro funcionário é o Oswaldo. Oswaldo. Tá lá, Oswaldo apareceu 3 vezes. Tá legal? Então, eu vou voltar aqui, Marcos. E vou voltar aqui, André. Opa, André deu 0. Por quê, pessoal? Todo mundo deve ter respondido aí, todo mundo está prestando bastante atenção. O André está sem acento, cara. Então põe um acento aqui no André, ó. André. Pronto, ou seja, a informação tem que estar igualzinha que está na lista. Tá legal? Então, conte se. Vai contar se em uma determinada lista eu tenho um determinado critério. E o último item ali, Marcelo, funciona também com valores? Funciona, pessoal, ó. Conte.c, minha lista da quantidade, selecionar minha lista de quantidade, uma informação para uma linha só, não vou travar, ponto e vírgula, abre aspas, maior que 20, fecha aspas. Por que eu tenho que abrir e fechar aspas, Marcelo? Porque eu tenho um valor de texto aqui, pessoal, que é o maior, tá? Ele reconhece o número 20 aqui, sem problema nenhum, só que como eu tenho aqui um sinal de texto, eu tenho que colocar ele entre aspas, tá? Mas ele vai contar bonitinho, ó. Quantos itens da minha lista foram vendidos acima de 20 unidades? 5 itens. Vamos ver se é verdade? Acima de 20, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 itens acima de 20 unidades. Tá legal? Conte Cs. Conte Cs, já vou passar aqui para ele. O Conte Cs, ele vai fazer 2 contagens. Aqui, ó, eu quero o total geral do Marcos. Só que agora eu quero o total geral do Marcos em Santa Catarina. Tá legal? Vou só centralizar aqui na vertical para ficar bonitinho. Prontinho. Então vamos lá. Conte C, Marcos em Santa Catarina. Conte.cs. Tem que fazer 2 critérios e 2 listas. Lista do funcionário, qual funcionário? Lista dos estados, qual estado? Então eu vou lá, ó. Lista do funcionário. Lista do funcionário. Vou selecionar aqui a minha lista do funcionário. A fórmula está aqui, tá, pessoal? Tá olhando aqui, mas se quiser põe para cá para não se perder, né? Lista do funcionário. Ponto e vírgula. Qual funcionário? Ponto e vírgula. Lista dos estados. Vamos lá. Lista dos estados. Vou trazer para cá de novo. Ponto e vírgula. Qual estado? Prontinho. Ele vai contar aí para mim. Olha lá. Conte.cs. Vai contar se nessa lista eu tenho esse critério. Nessa lista eu tenho o segundo critério. Posso fazer vários? Vários. Por exemplo, se eu quero saber quantos tênis o Marcos vendeu em Santa Catarina. Lista de funcionário Marcos, lista de produto tênis, lista do estado de Santa Catarina. Tá legal? Poderia fazer vários conte Cs aí. Ele é uma regrinha mais ou menos a do C composto, do C com E e do C com O. Eu posso colocar aí mais de 50 possibilidades de listas e intervalos que eu desejo. Tá legal? Aqui eu não travei, mas eu vou travar agora. Ó. Lista travada, lista travada, e o J2 aqui, ó, que é Santa Catarina, é um dado único, eu também vou travar ela para poder copiar para baixo ali para o André, tá? Então, ó, do total, o Marcos vendeu 5 itens. Desses 5 itens, 2 foi em Santa Catarina. Tá legal? Vou copiar aqui para baixo. Prontinho. Tá legal? Soma C. Desses 5 itens que o Marcos vendeu, quanto que ele arrecadou? Igual soma C. Vamos lá. Mesma particularidade. Primeiro, eu vou definir uma lista. Então, minha lista vai ser os vendedores. Travei minha lista.
ponto e vírgula, Marcos. Ponto e vírgula, o quanto que ele vendeu. Vou vir aqui agora na lista do meu total. É outra lista. Opa, para baixo, para cima não, né? Defini a minha lista. Se é uma lista, trava a criança aqui. Bateu Enter, prontinho, ó. 1.633,95 foi o total que o Marcos vendeu das 5 unidades. O André, 627, tá? Soma C. Lista, critério, lista numérica. Tá legal? Lista, critério dessa lista e o intervalo numérico. Poderia ser quantidade, preço. No meu caso aí, eu queria o total vendido pelo Marcos. Tá legal? Soma C. Vai somar C. Neste intervalo, eu tenho esse critério. E qual que é o valor numérico desse intervalo aí. Tá legal? Prontinho. E aqui do lado, soma Cs. Mesma coisa, tá, pessoal? Só que agora eu quero fazer aquela mesma característica. Quanto que o Marcos vendeu em Santa Catarina? Em Santa Catarina, o Marcos vendeu 2 unidades. Dessas 2 unidades vendidas, quanto que ele arrecadou? Igual soma Cs. Diferentemente do soma C, que nós identificamos o valor numérico no final, nós vamos identificar o valor numérico agora no começo. Valor numérico, travei, ponto e vírgula. Agora é a mesma sequência, intervalo, critério, intervalo, critério, intervalo, critérios, quanto vocês desejarem. No meu caso, eu só quero a lista de funcionário. Então, vou pegar aqui a lista de funcionário. Lista de funcionário, travada. E o meu funcionário é o Marcos. Marcos. Ah, ele tirou aqui, pessoal. Deixa eu... Acho que eu não pus ponto e vírgula. E ele comeu aqui o meu intervalo da soma. Intervalo da soma. Travei ponto e vírgula. E intervalo de funcionários. Agora sim. Intervalo de funcionários. Travei ponto e vírgula. Qual que é o funcionário? No nosso caso aqui é o nosso amigão Marcos. Ponto e vírgula. Intervalo dos estados. Essa fica um pouco mais comprida aí, né? Intervalo dos estados. Travei ponto e vírgula. Qual estado? Lembrando ali também, eu vou travar o estado porque tem célula única, tá? Travei o estado. Prontinho. Total do Marcos, 1.633 em 5 unidades vendidas. Em Santa Catarina, o Marcos vendeu 2 unidades. Dessas 2 unidades vendidas, ele arrecadou R$ 331. Soma Cs. Intervalo numérico. Intervalo do critério. Qual critério? Intervalo do critério. Qual critério? Tudo bem? Alguma dúvida? Soma C, soma Cs. Tá legal? Conte C, conte Cs. Contagem e soma dos itens. Tá legal? Conte C, soma Cs. Conte C, conte Cs. Soma C, soma Cs. Tá legal? E tabela dinâmica agora, galera. A nossa, podemos dizer assim, a nossa ferramenta extraordinária que existe dentro de planilhas, né? Você vai fazer uma tabela dinâmica. Você vai, vamos dizer assim, grosseiramente falando, ou podemos até dizer isso mesmo, que é a nossa ferramenta de BI que a gente tem dentro de planilhas, né? Nós vamos trabalhar esse cara aqui para a gente buscar dados mais rapidamente, né? Nós vamos automatizar nossa planilha para eu ver informações mais rápidas, tá legal? Informações mais rápidas. Primeiro, clico na planilha desejada, sempre essa particularidade. Menu dados, tabela dinâmica. Tá legal? Não esqueçam. Primeiro, identifica a planilha. Menu dados, tabela dinâmica. Tá lá. Muito rápido isso daí. Ele automaticamente definiu
qual que é a área que eu vou trabalhar. Olha só, por isso que é importante você clicar antes na tabela, tá legal? Na minha planilha. Então ele já identificou, ó, que de A3 a C23 vai ser aonde está a minha tabela, aonde está a minha planilha, tá legal? De A3 a C23. Aí eu tenho duas opções, que aí é muito gosto do trabalho de vocês, tá? Ou eu vou fazer isso numa nova planilha, ou eu vou fazer isso na planilha existente, tá? Como eu disse, é muito gosto. Eu, Marcelo, nova planilha. Tá? Nova página, nova planilha. Não, Marcelo, eu quero ver planilha e tabela dinâmica. Aí, galera, planilha existente. Planilha existente, aí eu tenho que definir qual que é a célula que eu vou querer que crie a planilha. Tá legal? Numa nova página, aqui embaixo, ele vai criar uma nova pastinha para vocês, tá? Ele vai criar uma nova planilhinha para vocês, e aí você vai ter esse acesso aí. Tudo bem? Numa nova planilha, ele cria uma nova pastinha aqui embaixo. Na planilha existente, tem que definir a célula. Eu vou definir aqui, ó, célula E4. Prontinho, ó, tabela dinâmica na célula E4, ok. Ele veio para cá, ó, tabela dinâmica. Este nome aqui que ele coloca é o nome da minha pasta aqui embaixo, tá? Tabela dinâmica 01, então ele coloca aqui, tabela dinâmica 01. Cliquei OK, ou criar. Só aguardar um minutinho, prontinho, ó. Já criou aqui a minha área da tabela dinâmica, tá legal? Já criou aqui a minha área da tabela dinâmica. E do lado direito, como todas as opções externas aí, que nós vimos, validação de dados, formatação condicional, nomeação de células, ele cria aqui do lado direito uma área para mim também trabalhar. Ele já dá opções pré-definidas para mim, tá legal? Ele já dá definições pré-definidas, ou seja, se eu clicar nesses caras aqui, ele já vai montar para mim automaticamente a minha tabela dinâmica. Então o usuário não tem muito trabalho, né? O cara já tem ali umas pré-definições prontas. Mas se eu não quiser essas pré-definições, eu mesmo monto. Tenho muita capacidade de montar a tabela dinâmica, então eu mesmo vou criá-las. Vou criar uma bem simples primeiro, tá legal? Vou vir aqui em adicionar. Olha lá que legal, ó. Ele fala para mim qual item que eu quero colocar por linha, né? Ó, linhas. Linhas vai vir aqui, ó, onde está pintado, tá vendo? Quais itens eu quero colocar por linha? Eu vou definir vendedor. Pronto. Ele já colocou para mim os vendedores por linha, tá legal? Se eu não quiser, é só vir aqui do lado direito, ó, xzinho aqui, fechei, x, ele vai tirar ali da minha tabela dinâmica. Não, Marcelo, deixa o cara lá. Opa, vamos lá. Opa aí. Adicionar vendedor. Beleza, ó, todos os vendedores. E o que eu quero dos vendedores? Eu quero automatizar. Se eu olhar a minha planilha, eu vou dar um trabalhinho aí para saber o total vendido de cada um deles. É uma tabela de vendas. Então, para mim saber o total vendido deles, vai dar um trabalhinho aí para mim fazer. Na tabela dinâmica, não. Já defini vendedores. Eu vim aqui agora, ó, valores. O que eu quero adicionar? Quero adicionar o meu valor total. Só esperar um minutinho. Tá aí, galera, ó. Tabela dinâmica. Sua planilha foi automatizada para exibir automaticamente todos os vendedores, e juntamente aos vendedores você tem aí todo o seu valor total por vendedor e o total geral final. Olha lá embaixo, não tem nada disso, ó. E ele já traz automaticamente toda essa situação para mim, tá? De valores por vendedor, o meu valor total por vendedor. Tudo bem? Se eu quiser mudar, Marcelo, só clicar no X, né? O X você vai retirando as opções. Ó. Então eu vou retirar daqui. E vou retirar daqui. Prontinho, tabela desfeita. Vamos usar 3 opções agora. Adicionar linhas. Eu quero agora, por linha, diferentemente, eu quero o código da peça. Prontinho, código da peça. Vai aparecer ali para mim, beleza. Por colunas, eu quero os meus vendedores. Por colunas, meus vendedores.
Prontinho, meus vendedores aí. E o que eu quero? O total de cada vendedor. Então, vou aqui adicionar valores. Valor total. Por vendedor. E voa lá, galera. Olha lá que legal, ó. Planilha criada. Uma informação que eu não tenho na minha tabela original. Que é aí, ó. O que cada vendedor vendeu por código, tá? E os valores totais. Tanto por vendedor, como por peça, como por vendedor, tá? Aqui tá por peça, esse meu total aqui. E aqui está o meu total geral por vendedor. São duas informações que eu não tenho na minha planilha. Não é que eu não tenho na minha planilha. Eu precisaria trabalhar a minha planilha para chegar a esse resultado. Com a tabela dinâmica, 2, 3 cliques, como foi feito aí, você chegou nesse valor aí rapidamente. Tá legal? Não sei se vocês perceberam, esse cara sumiu. Ó. Vou clicar fora da tabela dinâmica, ele desaparece. Vou clicar de novo na tabela dinâmica, ele vai reaparecer aí para mim. Tá legal? Pode desfazer? Pode desfazer. Ó. Desfiz. Vou desfazer. Vou desfazer. Prontinho, pessoal. Tabela dinâmica. Faz mais uma vez. Vamos lá fazer. Vou adicionar aqui, ó, de novo o vendedor. E vou adicionar aqui valores. Marcelo, posso fazer um gráfico desta tabela dinâmica? Com certeza, pessoal. Clica na tabela dinâmica, né? Tem que estar clicado, não pode estar clicado fora. Clico na tabela dinâmica e inserir gráfico. A parte de gráfico do G-Planilhas é muito legal. Ele vai inserir um gráfico aí pra gente. Tá demorando um pouquinho aí, mas ele vai aparecer. Pronto, apareceu a nossa criança aí. Tá legal? Eu vou clicar nele aqui, vou reduzir a área dele, só pra gente visualizar, tá? Deixar aqui pequenininho mesmo. Só pra gente visualizar ele. Tá aí, pessoal, ó. Um gráfico dinâmico. Esse gráfico está totalmente direcionado para a nossa tabela dinâmica. Tá legal? Se a gente perceber aí, ó, o nosso gráfico dinâmico está relacionado aqui agora, ó. Não quero um gráfico de colunas, Marcelo. Vou vir aqui, ó, tipo de gráfico. Eu adoro um gráfico de pizza. Apesar que pizza eu gosto em cima da mesa com a cerveja gelada, mas vamos lá. Gráfico de pizza, tá aí, ó. Um gráfico de pizza. Não, Marcelo, eu gosto de gráfico de linha. Tipo de gráfico. Tem aqui, ó, os exemplos de gráfico de linha. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Eu quero esse aqui, gráfico de linhas. Pronto. Tudo bem? Lembrando que este gráfico está direcionado à minha tabela dinâmica. Tá legal? Se eu mudar a minha tabela dinâmica, meu gráfico também é alterado. Tá legal? Posso fechar essa área de gráfico, que está feita. Vamos vir aqui na tabela dinâmica. Vamos mudar aqui. Vamos colocar código da peça aqui por coluna. Prontinho, ó. Ó o gráfico. Deu uma bagunçada, tá vendo? Porque como eu mudei as características da minha tabela dinâmica, o gráfico também deu uma bagunçada aí. Então a gente tem que, às vezes, trabalhar as duas situações iguais aí. Então significa que eu não preciso desse cara de coluna aqui. Ele deu uma bagunçada no meu gráfico. Prontinho, meu gráfico voltou ao normal agora. Tá legal? Tranquilo, turma? Então, isso chama tabela dinâmica. É a nossa área de BI aí dentro do Excel, que a gente pode trabalhar a nossa planilha de qualquer forma, de qualquer jeito, trazer mais informações mais resumidas e mais rápidas, né? Como eu disse, ó, tinha várias informações aqui, trouxe isso tudo resumido de uma forma bem clara para nós, tá? E junto a essa tabela dinâmica, nós temos aí o nosso gráfico dinâmico para nós podermos aí visualizar corretamente. Pessoal, gráfico, gosto de dizer isso para todo mundo, gráfico não é uma coisa que você coloca para impressionar. Vou colocar um gráfico para impressionar a minha diretoria, vou colocar um gráfico para impressionar a minha gerência. Aí você vai lá, coloca um gráfico que nem você entende, então tem que tomar esse tipo de cuidado, tá legal? Posso vir aqui, vamos ver com um gráfico aqui, colocar um gráfico de bolha. Ele nem entra, graças a Deus.
um gráfico de linha aqui. Gráfico de dispersão. Pronto. Pô, chefe, eu não entendo esse gráfico. Se você não entende, como você está colocando esse gráfico aqui? Então tem que ser colocado gráficos aí de uma forma muito coerente para que você e outras pessoas também que estão trabalhando verifiquem o gráfico da melhor forma possível, tá legal? Vou colocar um gráfico de radar. Pronto, olha lá. Explica para mim aí esse gráfico de radar, galera. Essa teia, nem Homem-Aranha explica essa teia aqui, tá legal? Então, é uns cuidados que nós temos que tomar aí na hora de escolhermos o nosso gráfico, tá? Colocar um gráfico aí todo pomposo aí, você acaba não conseguindo direcionar a explicação do seu gráfico. Tem gráficos que não entram por conta de critério de planilhas, ó. Requer pelo menos 3 colunas, só tenho 2 colunas na minha planilha. Então, esse é um gráfico de tree map que não funcionaria. Tem gráficos novos aqui, ó. Tem um gráfico de cascata aqui, ó. Vamos ver se funcionaria. Funcionaria o gráfico de cascata, que é um gráfico que eu adoro. Ele coloca já o seu total aqui, tá vendo? E distribui os totais de cada funcionário. Se tiver valores negativados, ele traz valores negativados. É um gráfico muito legal de trabalhar, que é um gráfico de cascata. É um gráfico novo que eu tenho na minha galeria de gráficos aqui, nosso G Planilhas. Tá legal? Seguindo, e a última parte para nós finalizarmos, é o nosso C-erro, tá? Tratamento de erros dentro do Excel, dentro do G Planilhas. O nosso tratamento de erros aí vai acontecer o seguinte, ó. Pode ser que aconteça esses erros numa célula. Pode ser que aconteça. Nós vimos lá na PROC-V e na PROC-H também funcionaria, que tem o hashtag ND. O nosso hashtag ND são dados não deduzidos, dados não que foram encontrados. Pode ser que a célula apareça div0, valor, ref e nome. Tá legal? A nossa sintaxe, o nosso argumento é ser erro, a fórmula ou a função desejada e a mensagem que você vai trazer para o usuário. Olha só que legal, ó. Vou fazer aqui uma conta, vou fazer uma fórmula aqui, ó. Igual 25 dividido por 0. Olha o que aconteceu. Div 0. Não se divide por 0 em planilhas. Ele não consegue realizar esse cálculo. Ele vai dar sempre o div 0. Tá legal? Então, div 0 é uma das categorias que eu tenho aqui, ó. Div 0. Marcelo, tá feio. Não quero que apareça esse erro. Aí nós vamos tratar o erro, pessoal. Se erro, trata o erro. Olha só. Vou seguir a característica que ele está pedindo aqui para mim. Igual se erro. Deixa eu só aumentar o zoom um pouquinho. Apesar que acho que já está total aqui. Igual se erro. Se erro. Olha o que ele pede, ó. Fórmula ou função. Então, vou fazer a fórmula. 25 dividido por 0. Se é erro desta fórmula, ponto e vírgula, qual que é a mensagem que eu vou trazer para o usuário? Como eu estou trabalhando com valores numéricos, como eu estou trabalhando com valores numéricos, eu vou colocar 0. Fecho parênteses e Enter. Olha lá, ó, não aparece mais o erro. Aparece o resultado que eu coloquei. Tá legal? Ó, se é erro desta fórmula, aparece 0. Se é erro desses valores tiver aceitos, ele vai executar. Como assim, Marcelo? Assim, ó. Se eu vim aqui digitar um valor qualquer, 10, ele executa a fórmula. Não vai trazer erro nenhum. Ele tem que executar, tá? Ele só vai dar erro quando for valores inválidos, que nem o nosso amigo 0. Ó, 0 vai tratar agora, ó, 0. Por que tratou 0? Porque nós colocamos aqui dentro do se erro. Se erro, se a fórmula estiver errada, traz 0. Marcelo, eu posso usar isso em qualquer lugar? Em qualquer lugar, pessoal.
principalmente se você faz planilhas para que outras pessoas trabalhem, o CE-erro é uma característica muito grande quando nós trabalhamos com PROC-V, com PROC-H. Tudo isso ajuda ao usuário, porque ele vai vir aqui e vai colocar isso como uma situação de erro, ou seja, vai trazer uma informação aqui para o usuário. Ó. Se eu quero que traga uma informação para o usuário, eu vou colocar aqui, ó, abre aspas, vou colocar o erro, não divide por zero. Não divide por zero. Por zero. Prontinho, ó. Vou fechar aspas aqui, que eu fechei errado. Prontinho. Não divide por zero. Olha lá, ele vai trazer. Se eu digitar um valor qualquer, 9, ele vai executar a conta. Se eu colocar 0, vai trazer a mensagem para o usuário. Não divide por 0. Opa, o usuário já vai se ligar na mensagem e vai digitar o valor válido. Opa, era 2. Prontinho. Tudo bem, pessoal? Chegamos no nosso horário aí. Tá legal? 5 para meio-dia. Nosso horário finalizado. Peço para que vocês, se tiver dúvida, pode e deve entrar em contato no meu e-mail, se vocês quiserem. Eu vou deixar ele aqui na tela, ó. Pode anotar e tirar as dúvidas pelo meu e-mail, tá ok? Depois eu vou liberar o link lá para vocês, ó, tá aqui, ó, marquecassilva@gmail.com, tá legal? Eu vou liberar para vocês lá as planilhas de exercícios, que são essas aqui, tá todo o contexto que nós vimos hoje aí. Peço para que vocês tenham aqui no bate-papo aqui que eu coloquei lá no comecinho, tá? Para vocês entrarem nesse link e fazer a pesquisa de satisfação, tá legal? E no mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela presença aí de vocês, tá? Agradecer pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dos recursos que nós podemos utilizar no G-Planilhas. E boa semana a todos. E fiquem com Deus aí. Pessoal, muito obrigado pelo treinamento, espero que tenham gostado. Se tiver alguma demanda da parte de vocês, pode registrar ou para o Sidney, ou até por e-mail para a Larissa, que a gente tenta resolver, tá? Não deixe de preencher a pesquisa de satisfação, não. Peço para vocês um carinho especial nisso. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Um abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.